oportunidade. Obrigado por até que Deus sustentar. Nos ajuda nesta noite a sermos bem-sucedidos no aprendizado da Tua palavra, porque somos famintos e sedentos pela Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Queiram assentar, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Hebreus 11. Hebreus 11. A título de introdução para a aula de hoje, vamos ler Hebreus 11. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3. O que está escrito? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo. Do quê? Não parece. Algumas traduções não foi aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê, daquilo que não se vê. Então aqui está falando sobre a criação. Está dizendo que a criação foi feita através do poder da palavra de Deus. E perceba que a palavra mundo aqui não está no singular. A palavra mundo está no plural. Entendemos que os mundos e não o mundo. Então isso significa que não existe apenas um mundo. Está mundo aí, irmãos? O meu está mundo. Pronto. O pastor Tano. O que importa. Então os mundos, então quer dizer que não existe somente o mundo em que nós vivemos. Existe um outro mundo. Esse mundo nós chamamos de mundo espiritual. E pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo. Como está a sua tradução, pastor? Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquilo que se vê, o que é aparente? Aparente é aquilo que se vê também. Você vê a aparência. O texto está falando, aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê, em outras palavras. O que se vê foi feito daquilo que não se vê. Aquilo que é visível, em outras palavras, tem alguma tradução, aquilo que é visível aí, irmãos? A sua, irmã, olha aí, leia aí a sua tradução. Pela fé, entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Então, o texto está falando que aquilo que é visível, em outras palavras, foi feito daquilo que é invisível. Vocês entendem isso ou não, irmãos? Eu não entendi. Eu vou explicar. É muito... Eu consegui. Conseguiu, pastor? Aquilo que é visível foi feito daquilo que é invisível. Então
vê. É, Visível. foi feito daquilo que é invisível. Pegaram ou não? Aconteceu com Cristo. Deus é mais ou Exato. menos. Eu vou explicar. É só, estou dando um tempo aí para vocês, tua mente para funcionar. Eu vou explicar para os irmãos. Estou só dando um tempinho assim para a mente aquecer aí. Se for invisível, seria Deus, é isso? O invisível. Não está falando de Deus aqui, está falando dos mundos. O texto está falando do mundo aqui. Esse mundo É visível. que é visível a nós foi feito daquilo que é invisível. O texto está falando. Então, o que é visível é o mundo físico. Diga, visível é o físico. É o Filho. E o invisível é o que, irmãos? É o espiritual. Foi feito pelo Espírito. Exatamente. Aquilo que existe no mundo físico teve a sua origem no mundo espiritual. Por exemplo, um carro é visível ou não? Sim. Mas antes de criar o carro, ele já tinha no mundo espiritual. Você vê lá as carruagens de fogo que levou Elias. Vocês estão aí ou não? Amém. Não é, pastor? Então, aquilo que é visível no mundo espiritual teve a sua origem lá. Tudo que existe no mundo físico, eu vou colocar assim, é uma cópia daquilo que existe no mundo espiritual. Então, veja bem. Veja bem. Antes, faz tudo bem, cara. Tudo que existe no mundo físico nasceu no mundo espiritual, irmãos. Primeiro nasce no mundo espiritual. Quem já ouviu falar? A minha bênção vai se materializar. Quem já ouviu essa expressão aqui? Já. Por que se materializar? Quando você diz vai se materializar, você está falando, minha bênção já existe. Ela já está no mundo espiritual. Só que ela precisa sair do mundo espiritual e vir para o mundo físico. É tipo aquela aula que a gente teve aquele dia, que a nossa bênção está parada assim. Sim, a semana passada, eu estou dentro dela ainda. Estou dando continuidade. Estou dando continuidade. Eu li aqui uma vez, e não vou ler de novo, irmãos. Isso aí você tem que lembrar. Que Deus deu ordem para nascer árvores, lá em Gênesis. Gênesis 1, Deus deu ordem para nascer toda sorte de árvore. E Deus criou árvores conforme várias espécies lá. Só que as árvores só passou a existir no capítulo 2. Porque no capítulo 1 era mundo espiritual. No 2 ela se materializa. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você vai desfrutar da parte de Deus não nasce no mundo material, nasce no mundo espiritual. Você busca uma cura de Deus. Essa cura nasce no mundo espiritual e se materializa no mundo físico. Só que para essa cura se materializar, eu estou dando um exemplo, viu, irmãos? Amém. Para sair do espiritual e vir para o físico, quem lembra da fronteira? O que eu quero dizer é isso. Aqui é o mundo espiritual. Não é isso aqui que eu estou desenhando. Eu desenho de uma forma para a nossa mente alcançar, viu, irmãos? Amém. Então, é mais ou menos assim, ó. Aqui o mundo espiritual, aqui em cima. Aqui uma ponte como se fosse a fronteira. E aqui embaixo o mundo físico.
fazer direto. Então veja bem, você está buscando uma cura de Deus. Essa cura não nasce aqui no físico, ela nasce aqui. E ela tem que passar para cá. Para passar para cá, ela atravessa as regiões celestes. As regiões celestes. Tudo que você vai buscar. Deus. Você vai buscar um emprego da parte de Deus. Esse emprego, o texto que está falando, viu, irmãos? Aquilo que é visível veio daquilo que é invisível. O invisível é espiritual, o visível é o físico. O emprego nasce aqui. Aí para se materializar, tem que atravessar as regiões celestes. Está claro isso aqui? Ou? É aqui que é a luz espiritual. Exatamente. As regiões celestes é a divisa entre o mundo físico e o mundo espiritual. É a divisa, é a fronteira. Então mostrei para os irmãos que o que acontece? Geralmente Deus envia aquilo que você busca através dos anjos. Não pensa você que os anjos estão parados na cadeira de balanço, na rede. Anjo está trabalhando e trabalhando. Eu mesmo dou muito trabalho para anjo, irmão. Eu dou trabalho demais. Então Deus envia uma cura daqui, aquilo que aconteceu com Daniel. Você está aqui clamando por uma cura no mundo físico. Aí Deus envia a cura daqui através do anjo. O anjo tem que atravessar essa região aqui, irmãos. A fronteira. A fronteira. E aí que está. Porque às vezes demora. É a travessia. Porque ficou presa, né? É a travessia. Daniel, no primeiro dia, Deus já enviou. O que Daniel estava buscando? A libertação da nação de Israel do cativeiro babilônico. Porque Daniel leu e entendeu que Deus falou que ia ficar no cativeiro 70 anos. E Daniel viu que já tinha se cumprido o tempo. Aí ele falava, e começou a orar, e a libertação? E a libertação? Aí Deus enviou a libertação através do Gabriel, no primeiro dia que ele orou aqui embaixo. Só que para conseguir chegar até aqui foi 21 dias. Porque teve uma complicação aqui na fronteira. Os principados, as potestades tentavam impedir o anjo de passar com a bênção do Daniel, irmãos. E se Daniel aqui para de orar, ia chegar? O anjo ia dar marcha ré. E tem muito crente, irmãos, que deixa de desfrutar das bênçãos de Deus, porque não é como Daniel, persistente. É que nem Naamã. A cura de Naamã vem do mundo espiritual para o mundo físico. Mas qual é o tempo da cura chegar? Os 7 mergulhos. Deus poderia curar aqui no primeiro ou não? Mas ele teve que persistir. O semeador não foi na primeira semente que deu certo. Ele plantou uma, não deu certo. Plantou 2, não deu certo. Plantou 3, não deu certo. Na 4ª semente que vingou, irmãos. A persistência. O nosso problema é que a gente desiste fácil. Então o que eu estava mostrando para os irmãos na semana passada era isso aqui. Que aquilo que é visível nasce no invisível. Nasce aqui, tem que atravessar a fronteira para chegar aqui. Aí Jesus,
quando vem, Jesus percebe que a igreja ia sofrer demais e ter que ficar aqui orando, esperando aqui a guerra que ocorre aqui para as bênçãos espirituais passar. Aí o que Jesus fez? Ele deu autoridade para a igreja para sair daqui e invadir aqui, irmãos. Isso está em Efésios 6, veja. Os irmãos estão aí? Amém. Estão mesmo, irmãos? Amém. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Não, diga aí, na onde? Diga assim, na fronteira do mundo espiritual para o físico. Não, diga do mundo espiritual para o físico. Na fronteira. Então o texto está falando que Deus nos revestiu de uma tal maneira que ao invés da gente ficar só igual Daniel aqui embaixo, orando, ele está falando, eu dei acesso para vocês para ir lá guerrear nas regiões celestes. Lá no livro de Daniel, quem guerreava nas regiões celestes era só anjo. Mas Deus está falando através da palavra revestido de toda a armadura. Para quê? Para lutar contra principados, potestades. Aí está aí a lista. Na onde? Está falando, saiam do mundo físico. Aleluia, aleluia. E entrem nas regiões celestes. Glória a Deus. Aleluia, glória. Oh glória! Então a nossa luta, irmãos, o ser humano é um dos únicos seres que pode se relacionar com os dois mundos, o mundo físico e ao mesmo tempo espiritual. Os anjos é só no espiritual. Aleluia. Aleluia. Nós podemos nos relacionar no mundo físico, mas também temos acesso ao mundo espiritual. Aleluia. Então, o lugar que nós temos que guerrear é aqui, é o campo de batalha da igreja, é nas regiões celestes, irmãos. E para que Deus deu esse acesso às regiões celestiais? Pergunta para mim, para quê? Para quê? Lembra que não lembro semana passada que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes? Sim, é. O que a Bíblia está querendo dizer? Que Deus enviou a bênção do mundo espiritual para o mundo físico. Aleluia, Jesus. Só que aqui nas regiões celestes os demônios barraram. Disseram, aqui não vai passar o milagre dela. Aqui não vai passar a bênção dele, a vitória dela, a salvação dela. Não passa. Aí Deus está falando, revestimos de toda a armadura. Aleluia. Glória. E pode ir lá nas regiões celestes guerrear para tomar posse daquilo que eu já te dei. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo que nós já estamos guerreando aqui hoje. Então, não é contra carne e sangue, é contra principados. Em aulas anteriores, eu mostrei para os irmãos que os principados são os arcanjos depois da queda. Quem lembra disso? Amém. Glória. Só dois, irmãos. Amém. Glória a Deus. Os principados são os arcanjos antes da queda. As potestades são os querubins
depois da queda, antes de cair, era querubim, aí na queda se transformou em potestades. Os príncipes das trevas, antes da queda, eram serafins, com a queda se transformaram em príncipe das trevas, e as hostes espirituais são aquela classe de anjo que a Bíblia não classifica como querubim ou como serafim, anjo de baixa escala, se eu posso dizer assim. Então a nossa guerra é contra eles. Mas perceba que o texto diz que não vamos ser bem-sucedidos se lutarmos de qualquer maneira. Para ser bem-sucedido nessa guerra, primeiro, você tem que entender contra quem você tem que guerrear. Porque tem crente que acha que a luta é contra o marido, contra a esposa. Vocês estão aí ou não, irmãos? Contra o pastor. Meu Deus. E o texto está falando que a luta é contra os anjos caídos. A segunda coisa, nós temos que entender na onde é o campo de batalha. Na onde que é? Regiões celestes. Regiões celestes. Lugar de guerrear é você dobrar o joelho e falar: Deus, me leva até as regiões celestes agora, que eu quero dar uma coça nos demônios que estão segurando a minha vitória. Vocês não creem nisso, não? Glória a Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Outra coisa que temos que entender, que para guerrear e ser bem sucedido na batalha, tem que estar o quê? Revestido. Aleluia. Porque crente despreparado que entra numa guerra dessa, pastor, Você vê muito frustrado. eu já vi uns ficar louco, espírito de loucura pegar. Então tem que estar preparado. Um soldado, irmãos, um soldado, quando ele se alista, ele não vai direto para a guerra no dia que ela estoura. Ele tem que passar por treinamento, tem que saber que tipo de arma usar, a distância que a arma alcança. Ele tem que fazer alguns treinamentos para depois ir para a batalha. E ainda mesmo treinado morre. Se um treinado morre, imagina um que não é capacitado para tal. Então vejam os meninos aí, que irmão, aí está usando a fralda do evangelho, irmãos, querendo entrar na guerra. Se um dia um falou para mim: deixa eu andar com o senhor, eu falei: se você andar comigo, as pancadas que eu levo, você vai levar junto, e você não vai estar preparado. Então, revestidos de toda a armadura. E o texto não está falando que Deus vai te revestir. O texto está mandando você se virar. Aleluia. Não está falando Deus vai te revestir de toda a armadura para que você lute nas regiões celestes e resista ao diabo. Não. O texto está falando revestivos. Aleluia. É você que se reveste, não é Deus que vem e coloca a armadura em você. E o problema de muitos crentes é que está esperando só por Deus, irmãos. Se você não falar nada, eu vou ficar desconfiado, hein? Aleluia, Jesus. E uma outra coisa aqui, revestidos de toda a armadura de quem? Deus. Bate a mão no peito e diz: a armadura não é minha, é de Deus. Porque você tem que entender, no reino de Deus, tu não é dono de nada. Aleluia.
Nem da armadura tu é dono. Não é dono porque tem gente se sentindo dono. Tem uns que se sentem até dono da igreja. Verdade. É Verdade. dono de tudo aí. E a Bíblia diz que nem mesmo da armadura, nem a armadura pertence a nós. Diga, a armadura tem um dono. Diga, um dia eu vou ter que prestar conta dela. Ele te emprestou ela. Aleluia. Ô glória. Aleluia. E um dia você vai ter que prestar conta se você usou ou não. Se fez um bom uso ou um mau uso. Machado. Machado. Palavra forte de homem. Falou ontem do machado aqui. Falou, né, pastor? O senhor que pregou? Não. Machado se perdeu. Mas você sabe por que se perdeu o machado, né, irmãos? Quem quer saber? Amém. Porque não estava afiado. Eu já trabalhei na roça. Cortava árvore para fazer cerca. Você acha que eu sempre trabalhei só com microfone? Já peguei no pesado também, irmãos. Cortava árvore para fazer cerca. E é o seguinte, quando o machado não estava afiado, você tem que triplicar a força para cortar a árvore. Com o machado afiado, você nem precisa fazer muita força. Pá, vai cortar. Mas com o machado cego, você tem que fazer muita força. E pelo fato de você fazer muita força, a cunha, quem sabe o que é cunha? É uma madeirinha que vai em cima do machado, assim, a cunha vai ficando frouxa. Uma vez eu vi uma história onde a gente morava, e o machado escapou daquele pau e bateu na testa do outro. Olha, mas só escapa machado cego. Que o machado afiado, a cunha não solta, irmão. Então tem muita gente aí que já perdeu o machado. Meu Deus. Porque não teve disposição para afiar a ferramenta. Afiar na oração, na consagração. Afiar aqui no seminário. Você está afiando o machado aqui hoje. Irmão, quem está afiado não precisa fazer força, já viu? O pregador, quando o machado não está afiado, ele faz força demais. Ele força o negócio. Agora, quem afiou o machado, ele não precisa, ele só chega assim, machado afiado, ele só fala: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e parece que ele prega uma mensagem assim, Aleluia. que você nunca mais esquece. É o machado afiado. O cantor, quando o machado está cego, ele fica fazendo aquelas olhos lá em cima, lá embaixo, assim. Mas quando o machado está afiado, não precisa de técnica. Canta o hino da harpa, às vezes sem instrumento, Deus desce, batiza, salva. Cutuca alguém, diga: afia o machado. Mas o pior de um machado que não está afiado, tem gente pior ainda. Pergunta para mim: como? Já perdeu o machado, só está com a madeirinha. Só está com cabo. Só com um pedacinho de madeira para cima e para baixo, pregando por aí. Ei, pastor Robson. Mas vamos voltar aqui, irmãos. Mas o que fazer para ter o machado de volta? Pergunta para mim: o que fazer? Reconhecer que perdeu. Aleluia. O menino reconheceu que perdeu, irmãos. Ele disse: meu Senhor. E ele reconheceu também que não era dele, é emprestado. Porque tem gente que perdeu e não reconhece. Ainda quer estar por cima da carne seca.
mas só está com a madeirinha. Aleluia, Jesus. Madeira é só carga. Não, madeira é carne, é carnalidade. Então, a madeira corta alguma coisa, irmãos? Não. É um machado. Então, olha o texto. A armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Então, a primeira coisa que você tem que se revestir para poder guerrear nas regiões celestes é com a verdade. Aleluia, Glória, Jesus. glória. Verdade, Deus. Irmão, quem anda na mentira, se tentar entrar aqui, a casa cai. Eu conheço muita É gente. verdade. Nem descaradamente fala que Deus também. É verdade, tem pregador que ele prega no culto, uma alma aceitou Jesus, ele fala mais de 40 almas numa noite no Facebook. Mas Jesus. Mente. Então envolvido na mentira. A mentira também é vida de engano, viu, irmãos? A pessoa vestiu uma capa. Eita. É Jacó se passando por Esaú. Porque quando vai lá em Isaac, ele se disfarça de Esaú. E a mãe ainda, a mãe dele que Ajuda. ajuda. Pergunta para mim por quê? Porque o mentiroso não age sozinho. Tem que ter alguém a cobertar para falar a verdade. Você pode ver o mentiroso, sempre tem um que ele olha para você e fala, não é fulano. Não é, irmãos. Ele não pergunta. É verdade. Não é fulano, fulano é. Já viu. Deus mentiroso. Irmão falso, o caluniador não calunia sozinho. Fofoqueira não fofoca sozinha. Porque fofocar sozinho não é fofoca. É pensar alto. Né? Então tem que ter alguém para. E no caso de Jacó foi a mãe. Então ele se disfarçou de Esaú. Para poder receber a bênção. Aí chegou lá, o Isaac cego falou: o pelo é do Esaú. Porque ele estava com uma. O cheiro também é do Esaú. Só que a voz é do Jacó. Porque perceba que se ele ficasse em silêncio, ele ia passar batido ou não? Ia, pelo tal. Mas quando abriu a boca para falar, Glória, olha aí. você quer conhecer um falso, uma falsa? Bota ele para falar. Dá corda. Que uma hora ele vai se contradizer naquilo que fala, irmãos. Você quer conhecer uma fofoqueira? Deixa ela falar. Se fala mal de alguém para você, já está se denunciando que vai falar mal de você também para alguém, viu? Meu Deus. Jesus. Meu papai, quando ele desconfiava que a gente queria trapacear ele ficava, sim, E a gente já falando, chegava uma hora, não, mas peraí, ainda. Agora há pouco você falou que era tal horário, agora já mudou. Porque uma hora, irmãos, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então a verdade não pode viver no engano. Verdade. E vestida a couraça da justiça. Porque a verdade aqui, irmãos, é um cinto, viu? Cingido os lombos. O lombo na Bíblia é aqui, ó, no lugar que vai o cinto. Tanto é que se você encontrar na Bíblia cingir lombo, você muito vai encontrar essa palavra, porque
Dentro da Bíblia, as roupas não eram como de hoje, era um vestidão lá embaixo. Então, o que era cingir o lombo? Quando a pessoa ia fazer uma viagem longa, para aquele vestido não incomodando, ele pegava a ponta do vestido e colocava aqui no cinto, aqui, ó, para andar mais fácil. Então, isso é cingir o lombo. Então, está falando de um cinto aqui. E o cinto é para que serve? Para segurar, é ou não é? O que nos segura na presença de Deus é a verdade. Mentiroso não fica, irmão, no Evangelho. Mais cedo ou mais tarde a casa cai para ele. E vestir a couraça da justiça. Então, a segunda coisa que você tem que ter nessa guerra é a justiça, o senso de justiça, irmãos. E o que é ser justo? O que é ser justo, irmão? Agir correto, né? Agir correto. Pegar emprestado e devolver. Ninguém deu glória, né? Você agir correto, irmãos. Comprar e pagar. Mas, pastor, e quando há uma situação, uma coisa é você comprar e ter uma situação, um imprevisto, ser mandado embora, sei lá o que aconteceu, e você não conseguir arcar com o compromisso. Outra coisa é você já comprar, sabendo que não vai conseguir pagar. E tem um bocado de crente assim, pedindo cartão de crédito emprestado para os outros, já sabendo que não pode pagar, irmãos. Tem que levar uma vara para o monte, orar nela e depois dar um couro num crente desse. Diga comigo, tem que ter caráter. Tem que ter caráter. Tem, pastor, até mesmo a respeito da verdade. No livro de João 8,44 fala que vós sois filho do diabo porque é pai da mentira. Pai da mentira, filho do Satanás, né? Então, a justiça e a couraça, irmãos, a couraça para que serve? A couraça serve para proteger essa área aqui, ó, dos órgãos vitais. A couraça protege essa área aqui, ó. E nessa área estão os órgãos vitais. O rim, o coração, os órgãos vitais, está tudo aqui nessa área. O pulmão. E entre os órgãos vitais, o mais necessário é o coração. Então, para proteger o coração, você tem que ser justo, honesto, não gostar de trapaça, não colocar gambiarra no relógio. Meu Deus. É verdade. Porque eu conheço um camarada que compra o carro lá no leilão, todo esbugalhado. E ele faz uma gambiarrazinha para o carro funcionar 5 meses. E vende para os outros, irmãos. E é crente. Tá cheio, né, pastor? Crente desonesto, né? Você acha que o coração desse cara já foi atingido ou não? Não. Que não tem a coraça. Então, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. aqui é andar em paz. Porque tem crente que gosta de uma briga, irmãos. É ou não é? Eu conheço uns que têm a síndrome da perseguição, irmãos. Qualquer coisinha não vai com a minha cara. Está me perseguindo, indireta para mim, nem é com ele, nem é com ela, nada a ver, mas está nela, síndrome da perseguição. Você posta uma coisa no Facebook,
Facebook. Pô, isso aqui é direta para mim. Isso aqui é para mim. E a maioria desse povo faz neve. É só anda fazendo os boletim, aí depois fica com o pé atrás e fica. O senhor gostou daquela aula para fazer fora do arraial no buraco, né? Quem lembra de dar glória a Deus? A pá. E pior que a gente não vive. Não, como é que pode? Como é que pode? Crente de mal. Me diga isso. Como é que é isso? Eu nunca entendo. É que assim, eu não vou dizer que eu não me rio, mas na hora ali, no momento, tal, às vezes eu mando tomar vergonha na cara, se aprumar, mas depois eu mesmo procuro a pessoa, olha, eu fui muito duro contigo, sei que você errou, mas eu quero entrar no céu, viu? Acabou. Agora de mal, com mágoa. Quando vê a pessoa, dá aquele negócio assim. Tem uns que, quando chega alguém que não vai com a cara, vai embora do culto. É verdade. É ou não é? É só culto, não, qualquer lugar. Confraternização, qualquer lugar. É. Para com isso. Qualquer coisinha quer brigar, quer. E assim, né, Fafê? Essas pessoas elas têm aquela síndrome da espiritualidade. É carnal, isso é capa para esconder a carnalidade. Porque espiritual não é cara feia, não, viu, irmãos? Tem gente que acha que ser espiritual é. Cara de delegado. Aleluia. Cara de delegado, né, pastor? O coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa espiritual, o coração dela é alegre ou não, irmãos? Sim. Então é automático, está no rosto. É automático. É lógico que tem tempo para tudo. Você não vai andar igual tagarela mostrando os dentes. Tem tempo para tudo. Então, classifica o texto a paz como um sapato. E sapato é para ter firmeza. Tomando sobretudo o escudo da fé. Uma outra coisa para guerrear nesse campo é a fé. Sem fé não tem como nem ir lá. Com quem poderíeis apagar os dados informados é aquelas flechas pegando fogo, viu, irmãos? Satanás é covarde. Quem quer saber o porquê? Por quê? Porque a flecha é a arma do covarde, né, irmãos? Porque a espada é tete a tete. Se olha na bodega do olho lá, a espada. Mas flecha, Você pode estar escondido, né? exatamente, a pessoa se esconde. É a arma do covarde. Aqui está falando do maligno. Sim, de longe. Mas está escrito no Salmo 46 que Deus quebra o arco. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu creio, Jesus. Sabe o que é um arco, né, irmãos? Uma flecha sem arco presta para alguma coisa, né? Então Deus está falando, o inimigo até tem flecha pegando fogo, mas eu quebro. Aleluia. Glória. Eu creio. E a flecha sem o arco, ele pode até conseguir jogar, mas não alcança. Não tem força Não tem força. para chegar ao determinado. É Deus falando, quando ele diz, eu quebro o arco, ele podia falar, eu quebro toda a arma. Não, vou quebrar só o arco, eu vou deixar ele com a flecha na mão. Só que ele vai lançar a flecha. Se você tiver revestido, não vai te alcançar, vai ser com força. Ele pode lançar a flecha da calúnia. Eu estou profetizando, mas não vai te alcançar. Ele pode lançar esses dados
todos para te matar, para te destruir. Mas Deus está falando, eu quebro o arco, é só flecha. Vocês entendem essa palavra? Cutuca alguém e diga, você não vai ser atingido. Não, diga melhor, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Deus quebra o arco. Aleluia. Porque tem alguém aqui sendo atacado, Deus está me dizendo. Ele está falando, permaneça na posição que eu quebro o arco. Oh, glória. Os dardos. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, para guerrear tem que ser salvo. O capacete é para proteger a mente. Porque a mente, irmãos, é um dos campos de batalha. Mas é a guerra com nós mesmos, na mente. E a espada do Espírito, que é a palavra. Aleluia. Então, o que eu estou mostrando para os irmãos aqui é que Deus nos está convidando a nos revestir para guerrear nas regiões celestes. Está claro isso ou não? Amém.